Fala meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão. Retorno dos jogadores que estavam com suas respectivas seleções e como Abel vai preparar esse time para essa decisão de quinta-feira. Se inscreva no canal, deixa seu like, deixa seu comentário também e vamos pro vídeo. Muda de assunto então, vamos lá pra frente do Palmeiras. Vinícius Nicoletti chega... listradinha assim, ó. Para, Bruno. Finge, passou. Vamos lá então com o Vinícius Nicoletti com as informações do Palmeiras. Vinícius, tudo bem? Oi, Bruno, Mari, de volta aqui à Academia de Futebol. Palmeiras conta com 6 jogadores que disputaram os jogos das eliminatórias nesta terça-feira para o último treino aqui na Academia de Futebol, treino que será realizado na parte da tarde. Os jogadores voltaram em 3 voos fretados com a presença de fisioterapeutas do Palmeiras em cada voo para ajudar nessa recuperação dos atletas. O Richard Rios veio da Colômbia, de Barranquilha. Os 2 jogadores da seleção, o Everton e o Estevão, vieram de Buenos Aires e os 3 uruguaios do Palmeiras retornaram da Bolívia. Desses 6 jogadores, apenas 2 entraram em campo nesta terça-feira. O Richard Rios, que atuou os 90 minutos na partida contra o Paraguai, lá em Barranquilha, e o Piquerez, que entrou no segundo tempo, mais ou menos aos 10 do segundo tempo, no jogo contra a Bolívia. Os outros 4 não entraram em campo em nenhum dos 2 jogos das eliminatórias, por isso devem participar normalmente desse último treino aqui na Academia de Futebol. O Palmeiras terá 2 desfalques na defesa, o Marcos Rocha, que teve uma contusão muscular no primeiro jogo, o Mike deve entrar na lateral direita e o Gustavo Gomes, que já não participou do primeiro jogo, também com uma contusão muscular. Ele já está fazendo o trabalho no campo, mas ainda não iniciou a transição física, o trabalho com os companheiros, por isso está fora do jogo. O Mikael, mais uma vez, deve formar a zaga com o Murilo. O Mikael tem 3 jogos pelo Palmeiras, estreou nessa fase de mata-mata nas quartas de final. Ele já sentiu como é um clima de uma decisão, vai defender o Palmeiras nessa final contra o Corinthians. Vamos acompanhar o que ele falou. Eu acho que já estou bem adaptado ao clube, ao ambiente. Acho que toda a comissão e os jogadores também me acolheram muito bem para que isso aconteça muito rápido. Acho que foi importante ter essa pausa aí para a gente dar uma respirada e depois voltamos com tudo para a preparação para essa final. Acho que vai ser um grande jogo da nossa equipe. Acredito que vai ser um jogo difícil, mas nada é impossível para a equipe Palmeiras. Então são 2 desfalques na zaga e a novidade, a volta do Maurício, que está recuperado da cirurgia no ombro, participou normalmente da semana de treinamento, desde a semana passada, já fez o treino com os companheiros e é a novidade do Palmeiras para essa decisão. Fica aí a dúvida, se ele começa jogando ou no banco de reservas com essa questão do Richard Rios, que chega desgastado depois de disputar os 2 jogos das eliminatórias defendendo a Colômbia. Será que ele vai mexer no esquema? Será que o Rios vai para o banco e entra o Maurício? É isso que a gente vai acompanhar e o debate fica com vocês. Abraço, até a próxima. Amanhã promete, hein, Mari? Final do Paulistão de amanhã, esse aqui é Expert Cachorro Quente, malandro. Tamo até combinandinho hoje, hein? Emanuel Araújo, na porta da Academia de Futebol, direto da Avenida Marquês de São Vicente, Zona Oeste de São Paulo. Aí perto tem uns dog, tem um lugar que a gente joga bola aí no Nacional aí do lado, que tem uns dog embaçado, hein? Mas fala do Palmeiras que eu quero saber como vem o Verdão depois dessa data FIFA, Emanuel. Boa tarde, bem-vindo. Fala, Luiz, boa tarde para você que está com a gente no Taon. Estamos combinando, estamos uniformizados hoje para esse programa que é especial porque é véspera, né? É fim de data FIFA e véspera de decisão, por isso o Palmeiras está trabalhando e desde madrugada, viu, Luiz? Principalmente os fisioterapeutas. O Plácido até citou que o Corinthians levou um fisioterapeuta para Venezuela, o Palmeiras teve uma preocupação maior e teve um fisioterapeuta para cada convocado. Isso porque teve um fisioterapeuta em Buenos Aires, teve um fisioterapeuta em Barranquilha, inclusive a gente divide, né, aquele aplicativo de caronas e tal, de transporte. O Palmeiras e o Corinthians dividiram aí um voo fretado para Ángel Romero e Richard Rios voltarem. Richard Rios é o jogador que mais preocupa desses 6 convocados do Palmeiras, porque foi o único que jogou os 2 jogos da data FIFA, 180 minutos, portanto o fisioterapeuta foi lá para ajudar nessa aceleração da recuperação dele, porque hoje à tarde tem treino aqui com os 6 convocados que fazem parte, sei lá, né, 65% do time titular do Palmeiras. Portanto, o Abel tem esse treino agora à tarde para tentar
arrumar esse time e, além disso, tem a quinta-feira de manhã aquele treino de apronto que ele sempre faz, uma ativação mais leve, mas que ele sempre faz quando os jogos são em São Paulo. Portanto, são 24 horas aí de trabalho intenso para esses jogadores convocados e para quem estava aqui já está trabalhando, trabalhou domingo, trabalhou segunda, trabalhou terça, trabalha hoje. É o caso do Maurício. Maurício surpreendeu positivamente porque é um dos artilheiros da temporada e vai ser reforço, se recuperou de uma lesão no ombro e vai ser reforço para essa decisão. Ele vai contar, o Abel vai contar com o Maurício, mas não vai poder contar com 2 homens de confiança, né? O Marcos Rocha, que ainda está com uma lesão na coxa esquerda, e o Gustavo Gomes, que ainda recupera o joelho direito e ainda vai abdicar de usar o Paulinho. O Paulinho que tem aquela fissura óssea gerada por estresse, mas que o Palmeiras está cuidando, está tendo muito cuidado e só vai estrear no Brasileirão. Portanto, esses são as novidades do Palmeiras aqui, lembrando que o Palmeiras virou as últimas 3 decisões, só que dessa vez não vai decidir em casa. Portanto, tá aí um desafio pro Abel, que nunca conseguiu virar um jogo fora de casa. Volto Final com você, amanhã, Luiz. Corinthians e Palmeiras direto da Neoquímica Arena. Emanuel, cachorro quente perfeito, qual que é? Cachorro quente perfeito é o de Piracicaba, tá? A terra da minha mulher, o melhor cachorro quente que existe, porque ele é da filosofia do quanto mais melhor. Então vem com frango desfiado, vem com bacon, vem com aquele purezinho e aquele queijo parmesão na chapa, sabe? Que fecha, fica seladinho. Maravilhoso. Bom almoço pra vocês. Cada maluco que aparece. Tchau, Emanuel. Bom trabalho pra você. Um beijo, meu irmão. Seguinte, vamos agora até o Rio de Janeiro falar de seleção brasileira feminina, porque tem convocação, assim... A pergunta é, o que a data FIFA impacta no que vai acontecer amanhã em Itaquera? Questão curiosa. Vamos ver a tela do Palmeiras sobre a minutagem dos jogadores convocados para a data FIFA. Emiliano Martínez nem jogou. Sussa. Piquerez, 34 minutos. Isso aqui jogou na Bolívia, né? Mas tudo bem. Facundo Torres não jogou. Ah, tá fácil, hein? Estevão. O Everton. Passeio. Aí é o ponto que o Arnaldo falou. Richard Rios, 180 minutos em campo. Ontem jogou na batalha contra o Paraguai 2-2. Talvez San Genaro esteja ajudando o Palmeiras, né? Não, para, massa. Para, uma entrega, cara. Mas que isso, cara? Mas então vamos lá. Vamos aonde? Vamos lá. Vamos lá. Vamos a Itaquera. Vamos a Itaquera. Vamos a Itaquera. Richard Rios, maior entrega, não joga. Lucas Evangelista não está escrito. Então a solução vai ser jogar com o Rafael Veiga atrás, é essa a questão? Pode ser os dois volantes, você pode jogar com Aníbal e Martínez. Bom, pelo jeito que o Massa falou, não há nem dúvida que quem faz mais falta entre Carrídio e Richard Rios é o Carrídio. Carrídio, claro. Nos últimos 3 jogos, Palmeiras e Corinthians, o Richard Rios entregou a paçoca. Ué, é mentira minha? Não, mas ele é um jogador importante, Massa. Ele é importante, mas se ele entrega a paçoca no jogo contra o Corinthians, afinal é com quem? Com o Corinthians. Lá, em Itaquera. Então, ou ele joga como 4º homem de meio campo, 5º, 6º, 7º, ou não dá para ser o camisa 8, porque ele não tem consistência. Ele fica que ele puxa a bola para cá e para lá e a bola escapa, gol do Corinthians. Ora, é mentira minha? Vocês estão me sacaneando? Eu tô percebendo isso aí. Não, é que você tá falando como se fosse o padrão do jogo do cara, não é? Mas, cara, neste momento, neste tipo de jogo, não dá pra ter um jogador... Alguma coisa tá acontecendo que a torcida pegou essa coisa com ele. Não é a torcida, ele criou isso pra ele. É isso, não claro. Entendeu? Ele criou isso pra ele, ele entrega, ele vai dar o puxadinha na bola, entrega. Ele vai não sei o que no jogo de corpo. Se o Palmeiras perder, o Palmeiras ganhou 37% das divididas no Allianz Parque. Entendeu? Esquece. Se entrar assim, não precisa nem jogar. Mas você acha que tem uma chance dele não jogar? Total. 180 minutos. Agora você tem até a minutagem como a seu favor para tirar Claro, time, é o que eu tô falando. É San Genaro, é Deus. Para ele não ficar nem bravo. Mas aí como é que fica? Sai o Rios, faz o quê? Ou Veiga recuado e põe o Maurício. Ou entrar com 2 volantes mais marcadores, né? E não tem problema nenhum. Não é porque se joga com 2 volantes marcadores, você não vai agredir o adversário. Que seria? Pelo contrário, você vai... Seria o quê? O Martínez e o Aníbal. Que Aníbal também não vinha tão bem. Não vinha tão bem, mas pelo menos alguém vai pôr o pé na bola
e vai até o fim, né? Ou você vai com 3 zagueiros, que é o que eu acho que vai acontecer. Ok, o Edson Alves, eu sou admirador do Massa. Mas o Massa está sendo injusto com o Rios. Não tô sendo injusto, cara. É que existem lances... E o Alan fala assim, avisa o Massa que o Everton também entrega contra o Corinthians. Tá, mas aconteceu. 1 erro, 2. O Rios é o tempo todo. É que existem jogos grandes, sobretudo clássicos, e ainda mais um derby, que eles vão marcando você, seja pelo lado bom ou pelo lado ruim. E o Rios, nesse momento, com 3 jogos em sequência, lances individuais, que ele participa do gol do adversário, se ele não quiser, obviamente ele vai ser marcado. E ele tá marcado e não tem essa. Cabe a ele fazer... Ele é bom jogador, faz bons jogos, só que os lances específicos o marcaram. Não tem jeito nessa hora. Sobrou até pra gente aqui, Arnaldo. Por quê? Arnaldo e Tironi são muito passapano. Dá pra entender... para entender a corneta do Massa, entendeu? Como se a gente não compreendesse a corneta. Eu acho. Porque a gente é passapano. Eu queria ver se fosse no São Paulo um jogador entrega desse. 3 jogos seguidos, Palmeiras e Corinthians, como vocês estariam aqui? Vocês estariam em cima da cadeira. Não é possível. Entendeu? Agarrado no trilho aqui em cima. Que a gente não é o Arnaldo igual o Tarzan. Que a gente não é exatamente passapano. Claro que não, mas eu tô dizendo o que é, pô. Eu convivi, ou melhor, a comunidade, o São Paulino conviveu com um grande companheiro do Richard Rios, o Rames Rodrigues, com características diferentes. Não seria um entrega, seria eu não participo. Não entrega. Não entrega em campo. Não bato pênalti, não faço porcaria nenhuma. Agora, eu acho que são perfis diferentes, né? Porque um já é uma estrela e tal, e o Richard Rios, o Abel... Pinçou ele lá no Guarani. Pinçou no Guarani, transformou... É um jogador importante, ele tem como virtudes, ele é um jogador... É um driblador, passa bem a bola, bate bem, chuta bem no gol. Ele é muito bom jogador. Agora, entendeu? Deu pra entender, eu acho que eles estão tanto quanto chamuscados junto à comunidade palmeirense pelos relatos do Mancini. A minha pergunta é para esse outro cara aqui que está lá do outro lado do Mancini. O Richard Rios, talvez a minutagem tenha contribuído para uma decisão. Ele de fato está desgastadíssimo. Não tem como jogar. E o Carrillo? Se ele não jogar, é que assim, o Corinthians tem vários jogadores no meio de campo, eu sei. Se ele não joga quem? Jogaria o Bidon? Sabe? Não, eu acho que a impressão é que vai jogar o Rian. Não. Aí eu vou embora. Ele tá todo apaixonado pelo futebol do Não, mas eu só joga... Vai jogar com 3 primeiros volantes? 3 marcadores. Não posso levantar, não. Aqui nessa posição não pode. Não, é a impressão que eu tenho que poderia jogar o Rian. Eu acho que Os 3 volantes do Corinthians, primeiros anos, não são igual aos 3 da Argentina, sim, tá? Só pra lembrar, né? Rian... Raniel e Martins, eu vou embora, não vou assistir o jogo. Eu acho que ele... Só minhoca. Eu acho que ninguém vai tirar o Carrillo do jogo. Ele vai falar, eu quero jogar, eu tô bem, eu vou pro jogo. Eu acho que ele não termina o jogo, porque nessa condição, pela idade dele, por ter jogado 2 vezes titular o jogo inteiro praticamente, eu acho que ele não termina. Mas é aquele típico jogo que ninguém vai convencer o cara a ficar fora por questão de... Uma outra coisa é você tirar porque você parou de confiar. Esse não é o caso. Esse caso é um caso físico, que o jogador será ouvido. E eu duvido que ele vai falar, não, olha, eu não tô bem, melhor eu não começar o jogo. Isso eu duvido. Eu te entendo, acho, e até aí a gente tem que levar em consideração uma outra coisa, né? O Corinthians é mandante, tem a vantagem, imagina a atmosfera. O jogador, se ele estiver morto, ele vai pro campo. Ele vai forçar a ir pro campo. O Palmeiras pode, em desvantagem, como visitante, preparar alguma coisa nova, inclusive com a saída do Richard Rios ou outras coisas. O Corinthians, com esse time titular que fez quase todo o Campeonato Paulista, de fato é muito difícil você tirar um jogador na final, a não ser que ele não tenha condição alguma de jogar, né? Física. Não sei. Aqui, a galera falando assim. O Pedro Arnold, vou resumir o Richard Rios. Ele não é um jogador de futebol, é um jogador de bola. Só joga com a bola no pé. Sem ela não marca ninguém, é um a menos. Na Europa talvez alguém jogue um balde nele e aí ele aprende a marcar. Que exagero. Eu discordo. Eu acho que ele marca, acho que ele acompanha os jogadores, mas acho que ele não tem aquilo que um jogo desse precisa. Entendeu? Ele é um pouco indolente às vezes. A questão dele é que
ele tem tanta qualidade com a bola no pé que ele esquece o lugar onde ele está, displicente. Ele esquece o lugar onde ele está. Você falava um pouco de outro jogador do Palmeiras nessa posição, aí formado no Palmeiras, né? Do Gabriel Menino, que hoje está no Atlético. Mesma coisa. Né? Desliga do jogo. Que tem recursos técnicos, bate bem de média distância, tem a bola parada, tem passe. Ótimo jogador. Mas você falava passarinhando, né? Que foi o verbo do O Abel. termo que o Abel usou. E o Richard Entendeu? só volta e Gente, ele a gente está falando de Palmeiras e Corinthians, certo? Não é um jogo qualquer. Certo. Tá, então transporta isso para um majestoso. São Paulo e Corinthians, 3 jogos seguidos, um jogador de São Paulo erra bizonhamente e dá os gols para o Corinthians. Cara, do Santos, do Vasco, não é corneta, não é... como é que é? Hater, né? Hater. Os caras ficam falando que eu sou hater do Rios, sou nada. Você é hater do Rios? Eu não, eu gosto, o Rios é bom jogador, tem habilidade com a bola, mas... Uma base estatística, né, pro... Mas tem horas, cara, que você... grande demais. Exato, tem horas que você precisa de gente que, se precisar comer a grama de plástico, vai comer. E não é o caso dele. Sei lá, o cara é da seleção da Colômbia. E daí, fica lá, é bonito lá, joga lá, em Barranquilha e tal. Eu não acho um jogador, assim, desprezível. Eu também não acho, mas não dá nesse não momento. É pra esse jogo. Domingo então, pode pôr pra mas jogar. não é pra esse jogo pela circunstância. O Palmeiras precisa ganhar, é um jogo muito diferente. Se fosse um jogo comum, do Campeonato Tirone. Brasileiro. Não, meu Deus. Quantas vezes você, no futebol lá do colégio, você colocou o cara que é mais ruim, às vezes, tecnicamente, para jogar? Porque precisava. Entendi, não. Precisa, é um Então, tipo de você tá falando jogo. Deste jogo. Não, claro. Desse jogo Corinthians e Palmeiras. Desse jogo específico, final, o Palmeiras está em desvantagem. Diante das circunstâncias que tem Entendi. o Palmeiras levado gols por causa de erros individuais dele. Eu não quero pegar no pé do cara. Não quero ser isso aí, hater, essas coisas aí. Nada disso. Mas mostra, o Everton errou uma vez. Naquela cobrança de falta ridícula que ele foi como Horácio. Entendeu? Também errou lá na saída no gol do Yuri, né? Um pouquinho. Por isso que eu torcei. Não achei, não. Lembra que ele calcula mal? Bom. Foi individual. Dito. E vamos para mais informações do Verdão. Como já está definido o grupo do Palmeiras na Copa Libertadores, vou trazer algumas informações desses adversários. E vamos pegar o Bolívia lá na altitude, né? Não tem jeito. Infelizmente caiu no nosso grupo no sorteio, mas agora vai ter que ir, né? Mas é um velho conhecido do Palmeiras. Na temporada de 2023, o Palmeiras enfrentou a equipe lá e perdeu até pelo placar de 3-1. No histórico dos confrontos, foram 6 jogos, 4 vitórias do Palmeiras contra 2 do Bolívar. Essas 2 lá na altitude. Já o outro confronto será com o Sporting Cristal, né? O Sporting Cristal enfrentou o Palmeiras somente 3 vezes na Libertadores, uma em 1962 e as 2 últimas na Libertadores de 2013, na época que a gente tinha ganhado a Copa do Brasil em 2012, no ano seguinte a gente disputou a Libertadores. Nesses 3 confrontos foram 2 vitórias do Palmeiras e somente uma vitória do Sporting Cristal. E o último confronto do grupo é contra o Cerro Porteño, um velho conhecido do Palmeiras na história da Libertadores. Em confrontos de Libertadores são 14 disputas, onde o Palmeiras venceu 8, 4 empates e 2 derrotas para o Cerro. Além disso, o Palmeiras enfrentou a última vez o Cerro Porteño na campanha da Libertadores de 2023, onde venceu os 2 confrontos, tanto no Allianz Parque como lá no Paraguai. Além disso, ainda tem esse detalhe, né? Esse envolvimento do caso Luigi, como vai ser o clima, tanto aqui no Brasil, como também quando o Palmeiras for visitar o Cerro Porteño lá no Paraguai. E aqui nessa imagem está a tabela, a ordem dos jogos do Palmeiras na Copa Libertadores. Estreia contra o Sporting Cristal lá no Peru, depois o Cerro Porteño no Allianz Parque, jogo contra o Bolívar lá na altitude, Cerro Porteño lá no Paraguai e os 2 últimos jogos da fase de grupos no Allianz Parque. Enfim, deixa seu comentário, se inscreva no canal, deixa seu like também e até o próximo vídeo. Valeu!